A nossa reflexão de hoje será sobre libertação espiritual, que a Bíblia fala que é uma parte muito importante do ministério de Cristo, porque Jesus libertou todos nós do pecado, da opressão e da condenação. Por isso, somente com a libertação de Jesus encontraremos a verdadeira liberdade espiritual, como lemos em João 8,36, que diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação está dentro de cada um que crê em Jesus, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, por isso precisamos nos entregar de todo o coração a Deus, porque toda sorte de bênçãos Jesus já liberou para todos que creem no seu poder. Nesse contexto, para alcançarmos a libertação espiritual, temos que conhecer as consequências provenientes do pecado para sabermos nos defender daqueles momentos de dificuldades que possam surgir inesperadamente devido à nossa desobediência aos ensinamentos de Jesus. Aleluia! Eu sou Augusta Maciel e tenho me dedicado a estudar a Palavra de Deus. Fique comigo até o final desse nosso estudo, porque vamos orar juntos, pedindo a Deus que nos liberte das nossas ações que nos escravizam ao pecado, para podermos manter comunhão com o nosso Pai, dando lugar em nossos corações ao entendimento de que Jesus é a luz, o caminho, a verdade e a vida. Mas antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever no meu canal para juntos prosseguirmos nessa corrente de oração, de modo a tornar possível a nossa reconciliação com o Pai, que entregou o seu Filho amado para que a sua graça nos alcance com o perdão dos nossos pecados. Amém. A palavra de Deus nos diz que se tudo que praticarmos estiver distante das verdades ensinadas por Jesus, somos direcionados ao pecado que nos escraviza, como está escrito em João 8,34, que diz: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Assim, para nos libertarmos dessa escravização, precisamos de Jesus bem perto de nós, porque não conseguimos nos libertar sozinhos. Como lemos em Romanos 7, 18 a 20, que Paulo nos diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, necessitamos de alguém mais forte que nós, crendo no que diz em Salmos 46, 1, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia, que nos leva a entender que Jesus é o nosso socorro nos momentos difíceis, porque o pecado nos seduz e domina, escravizando-nos de várias formas. Por isso, devemos buscar a nossa libertação em tudo aquilo que possa nos acorrentar, nos prender e nos sujeitar ao pecado. Quando entendemos que somos servos do pecado, percebemos que estamos caminhando para o lado oposto do Senhor Jesus, porque pela nossa natureza humana estamos obedecendo mais a vontades e emoções, as quais nos enfraquecem espiritualmente, tendentes à prática de atitudes que nos afastam de Deus. Porém, os descrentes podem pensar que são atitudes humanas normais e que o pecado não existe. Mas em Provérbios 14:9, podemos ler o seguinte: os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Nós podemos pensar assim, porque existe no mundo forças malignas que nos empurram a realizar coisas que nos fazem desobedecer a Deus,
para nos tornarmos servos do pecado. Com a desobediência aos ensinamentos de Jesus, podemos caminhar em direção do pecado existente no mundo, que pode nos encantar e fascinar, possibilitando a destruição da nossa vida. Às vezes, até nos perguntamos o que eu fiz para nada dar certo. Nesses momentos, podemos reconhecer que a nossa vida precisa de mudanças radicais, mas não sabemos por onde começar. Por isso, temos dificuldades de dar os primeiros passos para a nossa libertação. Porque o pecado nos impede entender e discernir os ensinamentos de Jesus, que nos orienta para a salvação, porque estamos tão distantes de Deus que não ouvimos o seu chamado, como está escrito em Romanos 8,30, que diz: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. De modo que aceitamos Jesus em nossa vida, como lemos em Romanos 10, 9 e 10, que nos diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Irmãos, nós temos muitas promessas na palavra de Deus, mas desconhecemos os seus ensinamentos. Por isso, temos dificuldades para entender as mensagens de amor. Contudo, Deus, com sua misericórdia, atende ao nosso chamado nos instantes de incertezas, quando lembramos de Deus como a solução dos problemas e buscamos Jesus como seu Filho, que passa a ser o nosso refúgio, fortaleza e socorro, porque precisamos do amor de Deus, que pode nos salvar e libertar da maldição do pecado. Desse modo, procuramos conhecer as verdades de Jesus, como está escrito em João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Esta busca da nossa libertação espiritual, somos direcionados para a oração e meditação da palavra de Deus, como nos ensina Mateus 18:20, que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, revelando-nos a necessidade de compartilhamento da nossa fé com outros irmãos, como filhos de Deus, para o alcance da nossa salvação. No próximo vídeo, daremos continuidade a este assunto sobre libertação espiritual. Espero por você. Agora, vamos orar. Senhor e querido Pai, estamos na sua presença mais uma vez para agradecer pelo seu amor, agradecer pelo dom da vida e agradecer por tudo que vivemos sob proteção do seu amor. Obrigada, Senhor Deus, por esse momento de reflexão sobre libertação espiritual que mostrou que o pecado nos escraviza e nos distancia de Deus. Pai, nos enche de confiança em cada dia que se inicia, fazendo-nos crer que o melhor ainda está por vir para vivermos na certeza do seu amor. Pai querido, nos mantém atentos em permanente oração e vigília, a fim de que o nosso espírito esteja forte, pronto para resistir às tentações do mundo. Pai, obrigada por ter nos dado seu Filho amado para morrer em nosso lugar, em remissão dos nossos pecados, para nos reaproximarmos do seu amor. Pai querido, fortalece-nos com o seu amor para usarmos a sua sabedoria e fazer escolhas certas que nos direcionam à luz do seu Filho Jesus. Deus misericordioso, pedimos a sua ajuda e orientação para nos desapegarmos de tudo que guardamos dentro de nós, que nos faz sofrer, para que possamos perdoar a nós mesmos e aqueles que nos tem ofendido. Senhor e Pai, atende às nossas súplicas. Olha para seus filhos pecadores que lutam contra os vícios, dependências ou manias nocivas à saúde física, mental e espiritual, sem conseguirem vencer esta batalha dolorosa. Pai, com fé no seu poder e em nome de Jesus, é que oramos e agradecemos todas as bênçãos recebidas
como prova do seu grande amor por nós. Aleluia. Peço a você que deixe seu comentário para interagir comigo. Incentivo o irmão e a irmã a compartilhar este vídeo nos seus grupos sociais e peço seu like para ajudar o canal a crescer. Agradeço de coração a todo aquele que ficou comigo até agora, com a esperança de nos encontrarmos no próximo vídeo. Peço a Deus que abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.